Olá pessoal, eu sou a professora Geralda, sou professora de português instrumental. Vamos hoje falar um pouco para vocês sobre produção textual dentro do português instrumental. E uma das questões muito importantes para o português, seria a coerência textual. E o que é essa coerência textual? Seria dar sentido ao texto. Seria dizer ao texto, ou dizer no texto, tudo o que é necessário para que nós consigamos ser compreendidos. Então, como nós temos aqui nesse nosso slide, é o que faz com que o texto tenha sentido para o leitor. Porque quando nós escrevemos para alguém ler. Por isso que é muito importante que nós tenhamos essa consciência de escrever textos com coerência. E para que isso ocorra, nós dependemos de alguns fatores. Um deles são os elementos linguísticos, como nós organizamos todo esse conhecimento linguístico que nós temos e que nós fomos acumulando ao longo do nosso tempo. Depois nós temos também que preocupar muito com essa questão dos conhecimentos partilhados de mundo, ou seja, quando eu escrevo algo, eu preciso saber se a pessoa que está lendo também compartilha desse meu mundo. Então, isso é um fator que vai gerar uma situação de comunicação. Quando eu tenho algo que vai ser partilhado e vai ser compreendido. Uma outra coisa, eu preciso ter também um princípio de interpretabilidade. O que é isso? Esse princípio, ele vai dizer que quando eu escrevo um texto a partir do momento que eu conheço o universo de quem está lendo esse texto. Isso é muito importante, porque todo mundo que escreve um texto quer ser lido, ou vai ser lido. Então, por isso que esses dois fatores, os elementos linguísticos que são internos ao texto e todos aqueles elementos que geram uma interpretabilidade, que geram um compartilhamento de conhecimento de mundo, eles formam juntos um conjunto que vai fazer com que nós entendamos um texto. Depois, eu tenho aqui três exemplos, que seria o seguinte, para demonstrar o que é uma coerência. Primeiramente, nós vamos falar da coerência externa. É aquela que está fora do texto, É aquela que eu partilho e que eu preciso saber se eu encontro uma correspondência externa. Por exemplo, temos aqui esses exemplos, 70% da população brasileira é composta de jovens. Ora, quando eu faço essa afirmação, eu estou dizendo como se fosse algo categórico. 70% da população brasileira é composta de jovens. Mas quais são os dados? Quais são as fontes? Eu não coloco essas fontes. A partir do momento em que eu não coloco essas fontes, o meu texto perde em credibilidade. E eu deixo de fazer a coerência externa ao texto. Por quê? Porque não é somente este fator, não é somente este fator que eu devo considerar. Eu preciso saber, eu tenho necessidade de saber se realmente essa composição da população brasileira é feita só por jovens ou se eu tenho a necessidade de encontrar uma correspondência num dado estatístico, Ou se eu preciso encontrar uma correspondência, por exemplo, em algo que eu tenha um dado e que seja comprovadamente científico. Então, essa frase é típica de quem vai partilhar uma informação e que pode provocar uma incoerência externa, porque de repente alguém pode falar, não, mas não são 70%, Pode ser mais, pode ser menos. O outro exemplo, as pessoas roubam porque têm fome. Ora, como eu disse anteriormente, todas as vezes que nós fazemos afirmações categóricas, nós descartamos todas as outras possibilidades. E quando eu afirmo que as pessoas roubam porque têm fome e eu não elenco outras causas, eu estou também indo em contradição ao mundo que nos cerca, ok? Outro aqui,
O abandono do menor é consequência natural da crise econômica que marginaliza os pais e não lhes dá a condição de sustentar os filhos. Então, eu estou afirmando que há menores abandonados porque os pais não têm condição de sustentar os filhos. Será que é só por causa disso? Então, este é mais um conhecimento que eu partilho com o meu leitor e que nem sempre ele vai encontrar total respaldo na realidade. Pode ser isso? Pode, mas é só isso? Também não. Então, nós devemos ter muito cuidado com essa coerência externa, que também faz uma composição textual. Ficar mais inteligível, ficar mais compreensível para quem nos lê. Depois, nós temos a coerência interna. Então, vejam bem, nós falamos primeiro da coerência interna, da coerência externa, né, que são todos aqueles fatores que constituem-se a partir do momento em que eu partilho informações que são do conhecimento de todos. Agora são as informações partilhadas no texto e que vão ter que ser ou estar de acordo com tudo que eu escrevo. Então vamos lá. O primeiro, um texto coerente ele precisa preencher 4 requisitos. Quais são eles? Né? Continuidade, progressão, a não contradição e a relação. Então todos esses 4 fatores juntos, eles dão ao texto uma maior leveza, uma maior compreensão, uma vez que o conhecimento prévio de cada um é diferente. O que você tem, o seu colega já não tem, eu não tenho. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos escrever um texto no qual todos esses 4 itens, eles estejam presentes. Vamos ver aqui o primeiro item, a continuidade. O que é um texto que tem continuidade? É aquele texto que vai sempre se referir ao mesmo tema. Você não começa falando de um tema e passa para outro tema, né? Que a gente vai chamar aí, que nós vamos chamar de tangenciamento textual. Você começa falando, por exemplo, sobre crise política brasileira e termina falando sobre crise política americana. Pode ter a ver? Pode. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar muito cuidado para saber qual foi esse salto temático, né? Então, num texto em que nós temos que manter a continuidade, é muito importante nós prestarmos atenção à sequência das frases, observar se nós estamos escrevendo com redundância, se nós estamos voltando a todo momento no mesmo tema, né? E outra coisa, essa retomada, ela é digamos assim, a mola mestra que vai dar um direcionamento, uma pista para o seu leitor continuar a entender o seu texto. Sem ela, ele precisa de ficar fazendo releituras do texto. Ele vai e volta a todo momento. Ele vai ler o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, depois ele não vai compreender, ele vai ter essa necessidade de estar sempre voltando a todo momento, ok? O outro quesito seria progressão. O que é um texto que contém progressão? Um texto que contém progressão, ele deve acrescentar informações novas ao que já foi dito. Então, se você está escrevendo sobre um determinado tema, você não pode ser repetitivo. Quando eu falo, gente, de escrever sobre um determinado tema ou escrever um texto, não estou me referindo apenas à redação escolar, não. São todas aquelas produções textuais que nós fazemos até no nosso dia a dia, um relatório de turismo, estou me referindo a uma carta que você escreve para uma empresa de turismo, né? Todas essas produções, tudo que nós produzimos como texto, nós vamos chamar de produção textual. Então, nós não podemos nos ater apenas àquela questão de que produção textual é única e exclusivamente a redação produzida numa escola, tá? Então, essa progressão, ela precisa garantir ao texto, né, que nós tenhamos acréscimo de informações novas. E essas informações novas, elas vão fazendo com que o leitor se prenda ao nosso texto, porque eu vou falar algo que não foi dito ainda. Então, primeiramente, continuidade, se manter no tema, né? Segunda questão, a progressão.
que seria progredir lentamente, né, paulatinamente dentro do seu texto, sem repetir o que já foi dito, tá? Depois, nós temos a não contradição. Esse é um ponto bastante complicado e complexo. Por que que ele é complexo? Porque as pessoas, às vezes, elas não prestam atenção, que elas fazem afirmações e daí, a 1 a 2 parágrafos, ela desafirma o que ela acabou de afirmar. Ou seja, né, a não contradição seria vocês, né, não entrarem em contradição com o que vocês escreveram, com as ideias que vocês estão defendendo, com as argumentações que vocês estão escrevendo, tá? É como se fosse verdadeiro ou falso, né, dentro de um texto, vai depender da construção de argumentos que você vai criando. Agora, se você afirma, por exemplo, olha, todo ser humano tem direito à vida. E depois perguntam, aí lá no final do seu texto, vamos supor que vocês estejam tratando sobre isso, e depois perguntam a vocês o que vocês acham de uma pessoa que assassina outra, e você responde, não, eu acredito que tem que ter pena de morte. Então você entra em contradição no mesmo texto com algo que você afirmou anteriormente. Então, por isso que a não contradição, ela é importantíssima para que nós consigamos garantir, primeiro, a progressão e a continuidade, porque não tem como manter uma progressão textual se você, ao longo do seu texto, você vai mantendo ideias contraditórias. Então, seja fiel às ideias e aos argumentos que você expôs. Então, a partir desse momento que você consegue fazer isso, você já está sendo fiel, inclusive, a esse princípio da não contradição que está dentro da coerência interna do texto, ok? A única possibilidade de haver, só mais uma coisa aí, a única possibilidade de haver uma não contradição do texto quando ela é intencional, mas normalmente nas nossas relações profissionais, nós não provocamos essa não contradição porque nós queremos fazer isso. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? A última etapa seria a relação. Então, aí nós vamos ter, em um texto coerente, os fatos e os conceitos devem estar relacionados. Ou seja, nós temos que relacionar fatos e ideias de acordo com a realidade que nos cerca. Nós não podemos atribuir feitos a pessoas que não o fizeram. Isso é muito comum numa redação. A pessoa, ela tem noção do feito, tem noção da pessoa, mas nem sempre há uma congruência entre essas duas etapas. E isso é muito importante. Então, manter-se, né, sempre em relação a tudo que ocorre, ou seja, todas as informações, opiniões e comentários expostos devem estar centrados no propósito do produtor e rigorosamente associados ao tema. Vocês devem ter percebido que nessas 4 etapas, dentro da coerência interna, nós temos que nos mantermos fiéis ao nosso texto. Ou seja, para todo mundo que quer conseguir escrever um texto com o mínimo de inteligibilidade, eu preciso observar continuidade, progressão, relação e não contradição. A partir desse momento, eu já consigo escrever um texto em que a pessoa vai conseguir, pelo menos, compreender algo que eu quis dizer. Ou seja, só para resumir um pouco aí para vocês, a coerência ela vai se dividir em 2 etapas. A primeira etapa, que é a coerência externa, é você em relação com as coisas que você conhece, com os conhecimentos que você conhece, que você tem, que você adquiriu. Esses conhecimentos, a hora que você vai expor argumentos e ideias, eles normalmente interferem na sua argumentação, né? E em segundo plano, nós temos a coerência interna. Essa coerência interna, como eu já disse, ela vai se dividir em 4 etapas e dentro dessas 4 etapas eu preciso o tempo todo observar se eu estou sendo ou se eu estou me mantendo no meu tema, se eu não estou fugindo àquilo que eu me propus a escrever, se eu não estou entrando em contradição, se eu não estou tangenciando o tema. O que é tangenciar o tema? Eu toco no tema
sobre o qual eu me propus a escrever em determinado momento e depois simplesmente eu o abandono e retomo outro. Então todos esses 4 elementos fazem com que eu tenha uma escrita adequada, né? Então espero que vocês tenham compreendido, ok? E qualquer dúvida, vocês já sabem que podem mandar mensagem, ok? Tchau, pessoal!